Artigo 1146 do Código Civil, que diz que quem vende o estabelecimento responde pelas dívidas anteriores pelo prazo de 1 ano. 1 ano. Agora, se eu resolvo vender a minha participação na sociedade, eu vou então deixar de ser sócio. E quando eu deixo de ser sócio, eu então tenho responsabilidade pelas dívidas daquela sociedade, pelas dívidas daquela pessoa jurídica. E o prazo que eu sou responsável por essas dívidas é de 2 anos, conforme dispõe o artigo 1003, parágrafo único do Código Civil. Portanto, há uma diferença grande entre compra e venda de estabelecimento empresarial e transferência de cotas sociais, o que nós chamamos de cessão de cotas. Portanto, respondida a primeira pergunta, vamos então agora passar para a segunda pergunta do dia. Professor Alexandre, quais as precauções que se deve ter ao comprar um estabelecimento comercial? Tenho plena convicção de que essa pergunta é a dúvida de muitos de nossos telespectadores. Quando eu resolvo comprar um estabelecimento comercial, quais as precauções quais são as cautelas que nós temos que ter ao comprar um estabelecimento comercial? Olha que interessante. Um dia desse, eu acompanhei uma pessoa muito interessada em comprar uma farmácia de manipulação. A ideia dela era comprar uma farmácia de manipulação porque já tinha autorização da Anvisa, aquela farmácia de manipulação já tinha todo o seu complexo de bens, e mais que isso, ele dizia que tinha um ponto comercial fantástico. Então, analisando aquela situação, nós pudemos ajudá-lo, dizendo: olha, meu amigo, você está muito interessado no ponto comercial? Estou. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar o seu contrato de locação. Vamos perguntar para o proprietário, vamos indagar ao locador para saber se ele vai anuir, vai concordar com a anuência daquele contrato de locação. Porque nós vimos que o contrato de locação não será transferido automaticamente para aquele que adquirir um estabelecimento comercial. E aí então, ao entrar em contato com o locador, nós percebemos que o locador não tinha interesse nenhum em anuir, e muito pelo contrário, ele estava pretendendo, inclusive, ter o imóvel de volta. Significa que ele compraria aquele complexo de bens, porém, perderia o ponto comercial. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar é justamente isso. Se você está interessado no ponto comercial, tenha primeiro a anuência do proprietário na cessão desse contrato de locação. E se for um contrato de locação, verifique se trata realmente de um contrato de locação comercial, se aquele contrato de locação comercial pode ser objeto de uma ação renovatória, né? Se você pode preencher os requisitos da lei para poder ajuizar uma ação renovatória caso o locador não concorde com a renovação daquele contrato. Então, essa é a primeira precaução. Segunda precaução que nós temos que tomar é no tocante às dívidas. Vocês perceberam que quem adquire um estabelecimento comercial responde pelas dívidas que estão regularmente contabilizadas. Então, nós temos que analisar essas dívidas, pedindo certidões, por exemplo, também, certidões na Justiça do Trabalho, certidão de protesto, para saber se algum protesto em nome daquela sociedade que está vendendo aquele estabelecimento. Nós temos que analisar na Justiça Federal certidões, pedir certidões também na Justiça Comum Estadual, para saber se aquele estabelecimento possui dívidas. E você tem plena convicção de que, se eventualmente aquele estabelecimento possui dívidas, você é responsável por essas dívidas. Lembrando que isso é importante não para fazer você desistir do negócio. Muitas vezes as dívidas são pequenas, são poucas dívidas. E o que se faz então? Você faz um contrato de trespasse e nesse contrato você procura descontar o preço, né? Fazer como por exemplo, ou você desconta do preço final que você vai pagar por aquele estabelecimento, ou então você coloca alguma cláusula no contrato possibilitando a retenção, por exemplo, de uma das parcelas do pagamento, para que você possa então ter um dinheiro guardado para, se eventualmente surgir alguma questão judicial envolvendo aquelas dívidas, você possa quitá-las com aquele valor das parcelas. São situações muito comuns na atividade empresarial. Então, são essas as cautelas que você tem que ter, né? Cuidado, fazer um bom contrato,
tomar cuidado com as dívidas daquele estabelecimento e tomar cuidado com relação ao contrato de locação, para saber se você realmente vai poder permanecer naquele imóvel, naquele ponto comercial. Respondida a segunda pergunta, vamos agora para a nossa terceira pergunta do dia. Professor, o que é aviamento? Olha aí, uma pergunta de um telespectador querendo saber o que é o aviamento. E é por isso que nós, inclusive, já comentamos aqui no tema do dia sobre o aviamento. Então, você não pode confundir aviamento. Há quem diga que o aviamento é a mesma coisa que fundo de comércio, mas para nós não. Fundo de comércio é a mesma coisa que estabelecimento empresarial. Fundo de comércio é o complexo de bens organizado para o exercício de uma atividade empresarial. Já o aviamento é um potencial de lucratividade, aquele sobrevalor, aquele plus, né? Aquilo que é adicionado àquele conjunto de bens, justamente por se perceber, por se estimar, né? Por ficar fácil de vislumbrar que aquele conjunto de bens, que aquela organização que possui aquele conjunto de bens, pode gerar uma alta lucratividade para aquele estabelecimento. Então, esse sobrevalor, esse potencial de lucratividade é o que nós chamamos de aviamento. E o aviamento deve ser considerado principalmente quando se tratar de compra e venda, quando você estiver elaborando um contrato de trespasse, um contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, você não pode ignorar o aviamento, porque o aviamento vai fazer parte também do valor final daquela operação, daquela negociação. Então, aviamento é o potencial de lucratividade de um estabelecimento comercial. Vamos então agora para a nossa quarta questão do dia. Vamos a ela então. Professor, se eu comprar um estabelecimento comercial de uma empresa falida, eu vou ter que responder pelas dívidas tributárias e trabalhistas dessa empresa? Excelente pergunta. Olha a pergunta que a nossa telespectadora fez. Se eu comprar um estabelecimento empresarial em um processo de falência, num leilão de falência, por exemplo, será que quem comprou responde pelas dívidas anteriores? Porque quando nós tratamos de estabelecimento aqui no tema do dia, nós citamos um artigo do Código Civil. Nós citamos o artigo 1146 do Código Civil. E lá no 1146, o legislador diz que quem adquire um estabelecimento responde por todas as dívidas anteriores, desde que regularmente contabilizadas. Mas olha esse problema. A empresa tem a sua falência decretada, e quando o juiz decreta a falência de uma empresa, né, o que vai acontecer? Cessa a atividade empresarial daquela empresa, o falido fica inabilitado para exercer a atividade empresarial, fica afastado da atividade empresarial, aquele estabelecimento será vendido num processo chamado falência. Vai ter um leilão, por exemplo, pode ter um leilão, por exemplo, e aquele estabelecimento ser alienado neste leilão. Mas, antes da nova lei de falência, que é a lei 11.101 de 2005, o que acontecia? Alguém ia participar de um leilão de falência, comprava aquele estabelecimento, só que surgia o grande problema. Ele tinha que pagar todas as dívidas daquela empresa falida. Teria que pagar a dívida tributária, tinha que pagar a dívida trabalhista, e o que acontecia? Aquele famoso ditado, o molho ficava mais caro que o peixe. Pagava-se X por aquele estabelecimento e depois tinha que pagar 3x de dívida tributária e trabalhista. Então, o que acontecia? Ninguém comprava. Ninguém comprava, ninguém participava desse leilão, aquela falência ficava frustrada, porque não aparecia interessado, não aparecia comprador, aquele estabelecimento não era vendido, os credores não recebiam nada. E qual que é a ideia da falência? É pagar o máximo possível de credores daquela empresa falida. Então, nesse sentido, com esse objetivo, a nova lei de falência, a lei 11.101 de 2005, traz uma regra muitíssimo importante, que é do artigo 141, inciso 2. Pode anotar,
artigo 141, inciso